Então, olha só, veja bem, havia o MMC, operação com que nós pegamos aqui, olha só. Deixa eu pegar a canetinha aqui, rapidinho para nós. Então, olha só, nós vimos com a subtração e com a adição o quê? Veja bem, que adição e subtração de fração. Nós vimos que dá para tirar o MMC, certo? Vimos também que a fração ela já é composta pela parte inteira. Por exemplo, 5 sobre 5 é a parte inteira. Se eu utilizar 3/5, quanto que vai me sobrar? Quanto que vai me sobrar para completar 5 sobre 5? 2/5. Professor, como é que o senhor sabe que é 2/5? Ó, lembra lá no MMC que a gente tirou com os números iguais? Você repete, isso aqui é a mesma coisa que eu estou fazendo assim, ó. 3/5 mais 2/5. Operação com MMC. Caramba, professor, que loucura! Denominadores iguais, conserva o denominador e soma os números de cima. Quanto que é 3 mais 2? 5. Olha aí, eu volto no inteiro. Entenderam? Com base nisso, será que cai em prova? Será que cai em prova? Só esse pedacinho aqui. Eu vou mostrar para vocês e cai em prova. Vou mudar a caneta aqui primeiro, tá? E vou mostrar para vocês que cai em prova. Só peguei questões da Sans Gran Rio, que é a prova da banca de vocês. Esse concurso aqui aconteceu em 2018, tá ok? Recente, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 anos para cá. Tá? Então, bora ler aqui a questão. Qual a dica que eu dou para vocês? Toda vez que eu estiver fazendo uma questão que envolve os números racionais, eu tenho que ir etiquetando o que ele está me falando. Vamos lá. Ó, o que eu quero dizer com isso? Uma pesquisa feita em uma empresa constatou que apenas me dá a ideia de exclusão, tá? Ou seja, me dá apenas de exclusivo, na verdade, não é nem exclusão, de exclusivo. Apenas aquele, 16, um sexto dos seus funcionários são o quê? Mulheres, ele já especificou. Ou seja, eu já sei que um sexto representa as mulheres. Certo? Então, apenas um sexto é mulheres. E que exatamente 1/4 delas é casada. Olha só, bebê. Está dizendo aqui que 1/4 é casada. Um quarto é casada. Beleza. De acordo com a pesquisa nessa empresa, as mulheres não, olha só, não casadas corresponde à fração de todos os seus funcionários? Bora ver. Ele perguntou que se corresponde a que fração de todos os seus funcionários? As não casadas. Eita, professor, como é que nós vamos resolver isso aqui? Diga aí, como é que seria? Ora, eu já sei o seguinte, se 1/4 é casada, para eu completar o meu inteiro, das não casadas, tá? Das não casadas, vai faltar quanto para completar o inteiro? 3/4. Ué, professor, por quê? Ora, quanto que é 1/4 mais 3/4? Dá 4/4, que é um inteiro. São todas as casadas e as não casadas. Eita, professor, tô entendendo. Milagre, Senhor. Diga glória a Deus aí. Amém. Vai passar, bebê, vai largar de ser pobre. Bora lá. Então, você tem 1/4 e tem 3/4. Só o ouro. Professor, o que isso tem a ver agora? Beleza, eu já descobri as casadas e não as casadas. Professor, mas não tem essa resposta aqui, não. 3/4. Calma. Ele falou que as mulheres não casadas correspondem a que fração dos seus funcionários? Como é que seria aí? Dos seus funcionários. Ou seja, eu tenho que pegar esses 3/4 e multiplicar por quem? Por 1/6. Multiplicar para 1/6, 3/4. Eu sei que a gente vai entrar agora em multiplicação de fração. Multiplicação de fração, você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 3 dá 3. 6 vezes 4,
tá? Dá 24. Por que a gente necessitou fazer isso, professor? Porque, olha só, as não casadas correspondem quanto das mulheres? Então, quando ele faz essa pergunta, 3/4 de 1/6, né? Que a empresa, os funcionários são mulheres, os seus funcionários são mulheres e corresponde a 1/6, certo? O D significa multiplicação, perfeito? Então, por isso que a gente multiplica. E agora, existe algo na matemática que a gente procura simplificar, achar a fração irredutível. Se eu tenho que achar um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo, pelo mesmo número. Por exemplo, qual o número que divide os dois ao mesmo tempo? Qual a dica que eu te dou? Pega o menor. Será que o menor divide o maior? Olha que 24 dá para dividir para 3. Como é que você sabe disso? Dica, segredo. Quanto que é o número 24? Se você fizer assim, quanto que é 2 mais 4? Você pega a unidade e a dezena. 2 mais 4 dá 6. 6 dá para dividir para 3? Dá. Então, esse número, ele é divisível, tá? Por 3. Beleza? Então, a dica é essa. Então, eu já sei que o 24 é divisível para 3. Então, eu vou dividir em cima por 3 e vou dividir em cima por 3. Quanto que é 3 dividido para 3? Dá 1. Quanto que é 24 dividido para 3? Dá 8. Olha que legal. Alternativa, letra... Epa. Não estraga minha vida, não. Essa caneta, alternativa é a letra C. 1/8. Cai ou não cai, bebê? Cai bastante. Tranquilo? Bora voltar lá na nossa tela. Então, beleza. Então, a gente já viu que cai. Deixa eu apagar aqui para a gente ver o que a gente fez lá na questão, relembrar o que a gente fez lá na questão. Então, bora lá. E aqui tem jogo de sinal? Tem jogo de sinal, claro. O mesmo jogo de sinal para adição e subtração serve também para multiplicação e divisão. Tranquilo até aí. Então, olha só. Veja. Então, agora é para multiplicação e para divisão, correto? Para multiplicação e divisão. Então, exemplo, se eu tivesse uma fração 3/4 vezes 3/4 vezes 1/6. Foi a multiplicação que a gente fez lá na questão. Toda vez que a gente estiver multiplicando, a gente multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Ou seja, denominador com denominador, numerador com numerador. Quanto que é 3 vezes 1? Dá 3. Quanto que é 4 vezes 6? Dá 24. Aí nós achamos uma fração. Só que nós vimos lá, o professor colocou que a gente precisa encontrar o que nós chamamos de fração irredutível. O que é a fração irredutível? Eu preciso simplificar minha fração. Como é que eu simplifico minha fração? Eu vou achar um número que divide tanto o numerador, tanto o de cima, quanto o de baixo ao mesmo tempo. Certo? Qual é a jogada para você fazer isso mais rápido? Por exemplo, o número 124, tá? 123. Será que ele é divisível por qual número? Opa, se eu pegar 2 mais 3 dá 5, se eu pegar mais 1 dá 6, então ele é divisível por 3. Então, se você somar os algarismos do número, você encontra se ele for divisível, se for 6, se ele for 15, se ele for 12, 9, você já sabe que ele é divisível por 3. Se o número terminar em 0 e 5, ele é divisível por 5. E assim sucessivamente. Tá ok? Perfeito, professor. Ok. Então, aqui vou dividir por 3 e vou dividir por 3. Tá? Professor, eu posso dividir por 3, dividir por 2? Não pode ser por números diferentes. Tem que ser por números o quê? Iguais. 3 dividido para 3 dá 1. 24 dividido para 3 dá 8. Aí eu acho a fração irredutível. E geralmente a resposta está na fração irredutível. Beleza? Então é assim que funciona a multiplicação. Mas também tem a divisão. Veja só, tem a divisão. Eita, professor, e a divisão a gente vai anotar uma regrazinha. Vou fazer de caneta diferente. Aqui estou relembrando tudo que vocês já viram lá do 5º
ao 9º ano. Tá caindo no teu concurso. Veja só. Faz falta, não faz? Veja. O que eu posso fazer? Se eu tivesse assim, ó, 2/3 dividido para 1/4. 2/3 dividido para 1/4. Duas frações estão se dividindo. Existe uma regra para isso, tá? Uma regrinha para isso. Qual é a regra? Você vai conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Como é que é, professor? É isso aqui, bebê, ó, que eu estou falando para você. Veja bem. Você vai conservar. A primeira é o numerador, a segunda é o denominador. Já está no jeito, primeira e segunda. Então, vamos seguir a regra. Conserva a primeira, que é 2/3, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 4/1. Quem está no numerador vai para o denominador, e quem está no denominador vai para o numerador. Beleza? Aí você pode multiplicar. Aí a multiplicação é fácil. De cima com de cima, de baixo com o de baixo. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Quanto que é 3 vezes 1? 3. E você achou sua fração. Professor, eu encontro algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Não, repare. Toda vez que você tiver um par e um ímpar, lá dos naturais, o par e o ímpar, você tem que observar com muita calma. Se ele já estiver no primeiro algarismo, por exemplo, 3, 8, você vê que não dá para dividir. Você não vai achar um número que divide os dois ao mesmo tempo. Por isso que ele já é a fração irredutível. Pegou? Pegou a visão? Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu aqui. Beleza? Ok? Então, nós temos as frações. Tranquilo? Outro detalhe, bebê. Chuchu na serra. Vou apagar aqui, hein? Vou apagar aqui. Tem mais coisa, o professor tá pirando minha cabeça, pelo amor de Deus. Ó, bebê, hoje salário, 25% todo ano de bonificação. Que delícia. Vou comprar o meu Jetta. Então, veja. Nós vimos multiplicação de fração, divisão de fração, certo? Multiplicação de fração e divisão de fração, certo? Então, beleza. O que mais a gente pode ver dentro da fração? Toda fração, a gente viu na multiplicação, na divisão, e na adição e na subtração. Mostrei para vocês. Tiramos MMC, fizemos tudo. Deixa eu apagar isso aqui. Que agora eu quero chamar um detalhe para você. Eu não falei para você que é fração e decimal? Fração e decimal, que representa os racionais. Por que eu falei isso? Porque toda fração é um decimal. Como é que você sabe disso, professor? Ora, eu multiplico. Multiplico? Não, bebê. O que a fração está me dizendo? É uma divisão. Se eu pegar o número 1 e dividir por 2, não é isso? Ó, numerador dividido pelo denominador. Se eu pegar o 1 e dividir para 2, o 1 é menor que o 2. Então, na regra, eu acrescento 0, e acrescento 0 aqui. Agora já virou 10. Aí eu já consigo dividir. Qual o número que multiplicado por 5 chega próximo a 10? Ou multiplicado por 2 chega próximo a 10? 5. Eita, 5 vezes 2, 10. Agora eu subtraio. 10 menos 10, 0. Chegou em 0, você já terminou. Então, meio, a fração meio, é a mesma coisa de você ter 0,5. Beleza? E isso vai acontecer com todas as frações. E como é que eu transformo o número decimal em fração? Ah, professor, isso não vai cair em prova, não. Espera aí, então vai ver. Deixa eu te mostrar, então. Veja só, como é que eu faço o processo inverso, então? Veja só. Vou ensinar a dica. Uma casa decimal depois da vírgula, uma casa,
você vai colocar o número depois da vírgula e vai colocar sobre 10. Já transformou em fração. O máximo que dá aqui, esses dois que é terminado em 5 e 0, dá para dividir para 5 e dá para dividir para 5. Se eu dividir 5 para 5, dá 1. Se eu dividir 10 para 5, vai dar... Peraí. Se eu dividir 5 para 5, vai me dar 1, certo? E se eu dividir 10 para 5, vai me dar 2. Beleza? Então, meio 1 sobre 2 é a mesma coisa que 5 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,5. Tranquilo? São os mesmos números. Beleza? Só que em decimal e em fração. Chamamos equivalência isso. Se for duas casas decimais depois da vírgula, você repete esse número em cima, 51, boa ideia, certo? Em vez de ser por 10, vai ser por quanto? Por 100. Se for 3 algarismos, você repete, os 3 algarismos ficam no numerador, 512, não é 3? Então é sobre 1000. Aí é só simplificar. Beleza? Tranquilo até aí? Show de bola. Então, nós aprendemos aí a transformar fração em decimal em fração, ok? E, bebê, muita coisa, não é? Já fizemos uma questão sobre isso. Então, veja. Só que nós vamos avançar. Vamos avançar porque você já fez essa revisão, você já está expert nisso. Certo? Vou apagar aqui, deixa eu apagar. Não vou sair desse quadradozinho aqui, vou apagar aqui. Todo mundo doido para comprar um fusquinha, colocar um som, né? Ir para as festas. Nada, professor, tô doido só para ser aprovado e sustentar minha casa. Maravilha, Deus vai te abençoar. Se Deus quiser, você vai estar aprovado nesse concurso do BBB. A partir desse conjunto, nós temos mais um conjunto aqui, tá? Esse conjunto é o que nós chamamos, que fica bem aqui do ladinho, tá ok? De irracional. Eita, professor. Então, você tem naturais. Você tem os inteiros. Você tem os racionais, tudo no seu edital, tudo no tópico 1, tá? E você tem os irracionais. Tudo bem? O que é os racionais? E tem mais um que fica aqui em cima, ele vai ficar aqui em cima, que nós representamos pela letra R, que são os reais. Os reais são todos os números. Reais. Perfeito? Então, essas são as classificações dos números. Nós já vimos todos esses três aqui, ó. Nós já vimos todos esses daqui, ó. Tá ok? Reais são todos. Então, quando eu falo de reais, eu estou falando de todos os números. Mas o chato tá aqui, porque ele cai em prova, que é os irracionais. E a Sans-Granville adora ele. Bora lá. Então, os irracionais é o seguinte, pessoal. Olha só. Então, a Sans-Granville é apaixonada pelos irracionais. Por quê? Porque eles me dão o que nós chamamos de dízima periódica. Certo? Dízima periódica. Ah, não, professor, sério, seríssimo, dízima periódica. Como é que eu transformo a dízima periódica? Geralmente, cai dízima periódica simples. Eu vou dar um exemplo aqui. O que é uma dízima periódica? Dízima periódica é um número que ele tem um período que se repete infinitamente. Por exemplo, 2,333333333 infinitamente. Tá ok? Podemos representar com os 3 pontinhos e podemos representar ele com o tracinho em cima, que significa período. Toda vez que você vê a simbologia em cima, você está falando aí dos dízimas periódicas do período 3, que se repete no período 3. Beleza até aí? Olha só. Próxima aula, vem comigo, não sai daí, bebê. Não sai daí, come alguma coisa, prepara a tua cabeça que a gente vai aprender uma coisa especial, que é a transformação de dízima periódica. E vamos fazer 2 questões de concurso. Bora lá!